Você já teve muita vontade de ter mais autocontrole? Em qualquer aspecto da vida. Ai, como eu queria mais autocontrole da minha alimentação. Como eu gostaria de mais autocontrole na parte financeira, controlando as minhas compras, os meus gastos, controlando o tempo que eu tenho para o estudo, o tempo que eu tenho para atividades físicas, tantas coisas, não é? Que nós gostaríamos de mais autocontrole? Se você pensa dessa forma, bem-vindo ao mundo do autocontrole. E por que nós não treinarmos as nossas crianças já desde pequeninas para terem mais autocontrole? Por que não desenvolver um programa de formação aos professores para a promoção do autocontrole infantil? Muito bem, estamos aqui no 5º Congresso de Egressos do NASP Engenheiro Coelho, eu como mestranda, Gláucia Corquisco, com a colaboração da professora Betânia Lopes, e também doutora, e a minha orientadora, professora e doutora Cristina Zukovski Tavares. Esta é a nossa proposta de estudo, pesquisa e intervenção. Alguns destaques conceituais importantes que eu quero fazer aqui o autocontrole, ele é uma das habilidades que está dentro do conjunto de estudo das habilidades sociais. E falando em habilidades sociais, uma grande autoridade no Brasil e para o mundo todo é o casal Delprete. Delprete e Delprete falam sobre o desenvolvimento das habilidades sociais, inclusive a relevância delas na infância. Também Ranger fala que é um fator de sobrevivência, especialmente, amigos, no século XXI. Educar o ser humano para o autoconhecimento, para o desenvolvimento das suas habilidades sociais é de grande valor. E é fundamental também envolver professores nessa educação, nessas ações de desenvolvimento das habilidades sociais, porque as suas práticas é que vão influenciar o desenvolvimento acadêmico e também socioemocional dos alunos. Isso segundo Dias e Delprete. Alguma definição para mim que é muito valiosa, muito importante, é de um outro autor que conceitua 3 campos importantes de habilidades para a formação do autocontrole. E aqui eles definem assim que nós temos a área das habilidades cognitivas, emocionais e comportamentais. E o autocontrole é a capacidade de gerir essas áreas, inibir desejos imediatos, respostas impulsivas, né? E regular assim o comportamento. Eu gosto muito de dar um pouquinho mais de exemplo nessa parte aqui. Por exemplo, você conhece uma criança que tem uma falta de atenção muito grande, tem uma dificuldade para se concentrar? Então, se nós trabalharmos um pouquinho mais com as habilidades cognitivas, nós vamos alcançar esse viés da atenção infantil. Mas muito importante também, muito relevante, é nós trabalharmos a questão da habilidade emocional. A habilidade emocional, ela começa com autoconhecimento. Então, levar a criança a se autoconhecer, depois identificar com ela as emoções, ajudá-la a identificar as emoções, o que ela está sentindo naquele dia, como é que ela despertou, como que ela veio para a escola, como está sendo o dia dela, qual é a emoção mais significativa, e ensinar a gerenciar as emoções. Porque se eu conheço como eu estou, vamos supor, se eu estou cheio de raiva hoje, eu consigo ter ferramentas, estratégias para gerenciar aquela raiva. E aí eu não preciso sair descontando nos meus amiguinhos. Valioso isso, não? Mas também a habilidade comportamental é valiosa. Você conhece com certeza alguma criança ou adulto que não consegue ficar parado, que a sua parte motora, o seu comportamento é algo difícil de ser controlado. Então aqui há uma habilidade valiosa também a ser aprendida, que é a habilidade comportamental, e ela é possível sim de ser controlada. Os objetivos desta pesquisa, amigos, são especialmente o grande objetivo macro, né? Analisar os resultados todo desse programa de formação docente,
tá? Do autocontrole, de promoção de autocontrole infantil. E como objetivos secundários, nós temos aqui sistematizar o programa de formação, que foi o objetivo básico a princípio, depois validar o conteúdo, essas estratégias, as propostas do programa com especialistas. Aí, na prática, na intervenção prática com professores, analisar as percepções dos professores no programa e, por fim, analisar quais as contribuições que nós temos nesse programa. Como método, esse programa está usando a abordagem qualitativa de intervenção-ação. E aqui é muito interessante que a gente pode ver que essa abordagem e esse método de intervenção-ação, ele começa sempre a partir de uma reflexão. Essa reflexão foi feita por nós pesquisadores, essa reflexão foi feita por professores também, ao iniciarmos todo o programa. Depois nós fazemos um planejamento sobre essa reflexão, partimos para a intervenção, para a ação, observamos os resultados ali, os fenômenos, o que está ocorrendo, né? E partimos assim para a segunda etapa e, consequentemente, para a terceira etapa, seguindo esses processos de planejamento, de reflexão, de ação, de observação. Como método também, nós temos delineado os participantes. Nós estamos com 4 professoras participantes, elas são professoras de educação infantil, porque a faixa etária que nos interessa é de crianças de 4 e 5 anos e de uma escola confessional. E nós estamos trabalhando a pesquisa em 4 grandes momentos. Desde o primeiro momento ali, que foi a entrevista inicial com as professoras, até o último momento, que vai ser o grupo focal, onde vai ser a avaliação final e a coleta, né, de todos os dados, os resultados e as observações que foram realizadas nesse período. Algumas atividades foram preparadas, algumas estratégias, aqui é apenas um lampejo, um vislumbre delas, né? Que estão sendo valiosas para que a professora aplique na prática, na sua sala de aula e possa observar, assim, o desempenho das crianças. Como resultado, espera-se que esse programa contribua para a sistematização da estratégia, para a formação do professor dentro desse programa, e também devido à escassez de estudos que avaliam programas assim de autocontrole infantil, conclui-se que haverá contribuição muito significativa para os professores, porque o impacto, né, ele não é só de alcance educacional, mas ele é de alcance social e ele tem também um cunho preventivo na resolução dos problemas. Algumas instigações assim que eu deixo aqui para vocês pensarem e que eu também tenho refletido bastante é como manter então o comprometimento, a satisfação e o engajamento do professor, desde que tudo passa pela visão dele. Todo o programa, toda a parte prática, toda análise passa pela visão do professor. Então ele precisa se manter realmente em todo esse período bem comprometido com o processo. E é relevante também a gente ampliar o espectro da investigação social, sendo que a análise desse momento está sendo feita com um grupo apenas em uma região do país. Então, poder ampliar depois vai nos trazer mais, uma visão mais ampla mesmo, né? Mais compreensão de todo o resultado. Eu trouxe aqui ao final algumas referências especiais, bibliográficas, dos trabalhos mais marcantes que nós estamos estudando, né, para esta pesquisa, e agradeço vocês pela participação e pelo interesse nessa temática.